Isso é uma coincidência imensa que agradeço, em primeiro lugar, antes de falar da coincidência, ao convite do meu amigo José Alves, na Unicamp, que está em Nova York neste momento, mas nós estamos felizes aqui, apesar disso. E também a própria CPFL e a TV Cultura, que gentilmente renovam este convite para poder vir falar num espaço tão especial, tão agradável, que é este café filosófico. A coincidência é que ontem Shakespeare estava de aniversário. 23 de abril, dia de São Jorge, para quem é devoto. É o aniversário, nós não sabemos exatamente o dia que ele nasceu, na sua certidão de batismo registra 26 de abril, pela prática, 2 ou 3 dias antes. Então, provavelmente ele nasceu no dia de São Jorge, mas morreu no dia 23 de abril também. Mesmo dia em que, 23 de abril de 1616, que morreu Cervantes. Só que a Espanha seguiu o calendário gregoriano e a Inglaterra não. Ou seja, Shakespeare morreu há 399 anos e o ano que vem será o 4º centenário da morte de Shakespeare, com comemorações no mundo inteiro. Se ele estivesse vivo, ele faria hoje, ontem, 451 anos. Pouca gente, talvez só a Rainha Elizabeth II, pudesse lembrar desta infância shakespeariana. É um homem particularmente misterioso, porque Shakespeare nós temos pouquíssimos documentos. O nome dele aparece pouquíssimas vezes, de tal forma que houve até quem dissesse que Shakespeare não existiu. Tamanha a escassez de documentos sobre sua carreira, sobre os mistérios da sua vida. Foi muito moda no século XIX dizer que Shakespeare nunca existiu, que talvez tenha sido um codinome de Francis Bacon ou de outro intelectual, porque se dizia como um homem que não fez universidade, um homem que nunca saiu da Inglaterra, pudesse escrever sobre a Itália, sobre a Alemanha, sobre a França, sobre a Espanha, sobre a Sicília, com tanta propriedade, sem nunca ter feito uma faculdade. Como um homem podia ser tão original sem nunca ter feito nenhum destes cursos superiores? A minha resposta é exatamente a mesma que a maioria dos amantes de Shakespeare dá. Ele é original porque ele nunca fez uma faculdade. É isto que torna Shakespeare original. Se ele tivesse sido formado pela Universidade do século XVI, Oxford e Cambridge, ele seria um intelectual acadêmico, falante de latim, dominando as línguas clássicas, seria voltado a reuniões de departamento, ele preencheria relatórios CAPES, ele estaria inserido no mundo acadêmico e não produziria nada de útil, de bom ou de significativo para o resto do mundo. Na verdade, é não ser universitário que explica a originalidade shakespeariana. Grande parte dos grandes intelectuais que mudaram o planeta, como Franz Kafka, não passaram pela universidade. Ainda que a universidade seja um grande celeiro também de intelectuais muito produtivos. Há mistérios profundos sobre a vida de Shakespeare, se ele era um criptocatólico ou um anglicano, se era um católico aparente, já que ele fala muito bem da Igreja Católica. Sobre a sua sexualidade, provavelmente ele gostava de homens e de mulheres, e também sobre os anos perdidos em que ele estava, principalmente entre 1582, 90 e outros mistérios variados sobre a sua vida e sobre a sua aposentadoria. Pai de 3 filhos, casado, casou-se com uma esposa já grávida, teve pouco contato com ela depois, ficou quase 20 anos em Londres e voltou e se aposentou. E está enterrado em Stratford, na Inglaterra, onde o ano que vem seu túmulo será alvo de peregrinações. O túmulo dele nunca foi mexido porque tem uma maldição no túmulo. Quem mexer no túmulo está amaldiçoado. Dizem que está sobre o corpo dele a sua 38ª peça inédita. Então há um mistério no ar. A peça que nós vamos tratar hoje é um dos livros mais importantes da nossa tradição literária. É uma peça do modelo de vingança que a gente chama da típica comédia espanhola, apesar da origem dessa peça ser um texto dinamarquês de Saxo Grammatic sobre o príncipe Hamlet. Passa-se na Dinamarca, país que no passado havia invadido a Inglaterra. Passa-se em torno de um príncipe Hamlet que volta dos seus estudos, junto ao seu tio Cláudio, que acaba de casar com sua mãe viúva Gertrudes, celebrando o casamento sobre ainda o espírito da morte do seu pai, também chamado Hamlet. Trata da sua namorada, de uma situação um pouco ambígua, que é Ofélia. As duas personagens femininas, Gertrudes e Ofélia,
são relativamente fracas na peça, ao contrário de outras peças, de um cortesão chamado Polônio, do seu filho Laertes, ele também é o pai de Ofélia, de amigos como Horácio e de pessoas ao redor da corte, como Rosencrantz e Guildenstern. A temática clássica de Shakespeare, de toda a tragédia grega, é chamada hybris, o desequilíbrio, ou seja, um acontecimento que detona um período catártico de transformação. É Édipo, de Sófocles, descobrindo que casou-se com a mãe e matou o pai. É Antígona querendo enterrar o irmão. É Medeia descobrindo, isso era terrível na Grécia Antiga, que seu marido a trocou por uma mais nova. Isso acontecia na Grécia Clássica, era um horror absoluto. É isso. E Shakespeare trabalha com o mesmo princípio da tragédia grega. Há uma híbris, um desequilíbrio, um rei foi morto. Há algo estranho nisso, um outro assumiu o poder de forma ilegítima e a ordem tem que ser restaurada. Poder, legitimidade, dever e vingança. A peça trata muito da questão política central em Shakespeare e nós a lemos por um diapasão existencial porque temos outra leitura. A peça Hamlet é uma peça clássica. Do ponto de vista pessoal, é provável, digo a vocês, que seja a peça que eu mais tenha lido a minha vida inteira. Desde que li a primeira vez no ensino médio, fim do século XVIII, até hoje. É provável que pelo menos uma ou duas vezes por ano, e nos últimos anos mais do que isso, como agora reli domingo em função deste encontro, é uma peça que eu devo ter lido mais que qualquer outro livro. Uma peça que eu conheço o texto bastante bem. Uma peça sobre a qual eu já vi, eu cataloguei em casa 11 filmes variados, chamados Hamlet. Desde o clássico do Laurence Olivier ao Hamlet russo, ou o Hamlet 2000 do Miguel de Almeida, são clássicos que ressignificam o Hamlet, reveem o Hamlet. Há algo a aprender? Vou dar um exemplo pessoal. Há 5 anos exatamente, nesse dia 12 de dezembro deste ano, faleceu meu pai. E a partir do momento que eu perdi meu pai, a orfandade do Hamlet teve outro significado para mim. Pela primeira vez eu senti o que significa a perda de alguém muito próximo, como Hamlet. Pela primeira vez eu senti alguém que tinha partido e que eu nunca mais encontraria, que é o que o Hamlet comenta várias vezes. A perda do meu pai me fez ler o Hamlet com outro olhar. Isso é uma obra clássica, ela é uma companhia permanente, é uma companhia que não desaparece, é uma companhia para uma vida inteira. É uma companhia que eu posso reler quantas vezes eu quiser e reencontro algo. Isto é a definição de uma obra clássica. Ela sempre me traz algo de novo. A ideia de estar na companhia de um livro, quando o livro é sério e eu quero estudá-lo com uma boa xícara de chá, quando eu quero que o estudo se interrompa mais ou menos no meio, com uma boa taça de vinho. A ideia da companhia de um livro é uma das ideias mais agradáveis que a nossa cultura inventou. Volto a insistir com vocês que alguém que não lê terá uma infância muito solitária, uma juventude solitária e uma velhice muito solitária. Porque a nossa grande companhia são as pessoas, mas elas não estão sempre disponíveis. E os livros como os de Shakespeare fazem a gente viajar de uma forma extraordinária, porque eles unem o alto e o baixo, eles unem o vulgar e o sublime, ao contrário de outras obras. Eles são universais, eles falam da liberdade do ser humano, eles falam da consciência das pessoas, em todas as peças, do grau extremo de consciência das pessoas. Trazem os defeitos de uma época que hoje nós consideramos errados, como a misoginia shakespeariana, a desconfiança dele das mulheres. No Hamlet ele diz, fragilidade, teu nome é mulher. Pode ser traduzido também, fraude, por inconstância, teu nome é mulher. Fala do conservadorismo político, Shakespeare odeia povo, chusma, ralé, mancha verde. Shakespeare gosta de reis, aristocratas. Shakespeare gosta de gente que seja nobre como Hamlet. E o próprio Hamlet se desespera com a morte do pai e é capaz de matar seu quase sogro Polônio sem nenhuma culpa, porque não é de fato alguém de sangue nobre. Fala também do seu antijudaísmo no Mercador de Veneza. Shakespeare, como quase todo mundo do século XVI, tem sentimentos negativos com o judaísmo, apesar de ele nunca ter visto um judeu na vida, porque na Inglaterra eles tinham sido expulsos e só voltariam no século XVII. Shakespeare também tem um defeito estrutural. É um homem fraco para conceber enredos.
Das 37 peças, existe um debate sobre uma 38ª, mas vou ficar com o número canônico. Das 37 peças, 154 sonetos, 2 poemas épicos, Shakespeare criou o enredo original apenas de uma. Todas as outras ele adaptou, chupou, copiou. Shakespeare é um homem que copia o enredo e dá a este enredo uma vida enorme. Criou 2.000 palavras na língua inglesa. 2.000 palavras em inglês são atribuídas pela primeira vez localizadas em Shakespeare. E suas frases famosas, como ser ou não ser, são as mais citadas na língua inglesa, tirada do monólogo do Hamlet. A frase da Miranda na Tempestade, sua última grande comédia, O Admirável Mundo Novo, Brave New World, dá título ao livro do Huxley, é título de uma série de reflexões. Todo mundo é um teatro, da peça As You Like It, como queiras, é uma peça fabulosa, com essa frase fabulosa. Um cavalo, meu reino por um cavalo, aparece em Ricardo III, o rei que foi enterrado agora, este ano, que faleceu em 1485. O meu corpo é um jardim e a minha vontade é o jardineiro, diz o pior vilão de Shakespeare na peça Otelo, que é Iago. Seus temas como o amor, que as pessoas interpretam que Romeu e Julieta seja sobre o amor, na verdade não é, mas assim foi lido. Seu tema como ciúmes no Otelo, seu tema sobre o poder no Ricardo III, no Ricardo II, e a velhice no Rei Lear. A frase que eu mais gosto do Rei Lear, quando ele completa 90 anos e faz uma bobagem sem tamanho, seu bobo comenta com ele, pobre Lear, que ficou velho antes de ficar sábio. Que é a pior coisa que pode acontecer. Já que a velhice é inevitável, a sabedoria é um ganho, porque senão você será apenas um velho bobo. É o que o bobo está dizendo neste caso. Um homem que escreveu na chamada Idade de Ouro da literatura inglesa, a Idade Elizabetana, Elizabeth, a terceira filha sobrevivente de Henrique VIII, a filha de Ana Bolena, que sobe ao trono em 1558 e morre em 1603. Como vocês já viram, mulheres no trono inglês duram muito, né? Absolutamente duradouras. E ele enfrentou bem a transição para a era Stuart, tanto que quando ele representou Hamlet para o rei e sua rainha, que era Ana da Dinamarca, a mulher do rei James VI da Escócia, primeiro da Inglaterra, ele cortou algumas frases do Hamlet, como, por exemplo, que os dinamarqueses eram bêbados, ou outras coisas. Ele cortou porque a rainha era dinamarquesa. Ou seja, Shakespeare, William Shakespeare, nós costumamos não traduzir seu nome, ninguém chama de Guilherme Sacode a Lança, William Shakespeare, Guilherme Sacode a Lança. Nós não traduzimos o seu nome, mas a peça Hamlet às vezes é traduzida no português de Portugal como Rameleto ou Ameleto. Meu amigo Rodrigo Lacerda lançou um livro sobre Hamlet ou Ameleto. Com tudo isso era para situá-los numa época em que a Inglaterra está se formando como nação. É ainda apenas Inglaterra, não há Reino Unido, não há ainda união com a Escócia, não há união com o país de Gales e com a chamada Irlanda do Norte. É um momento que a Espanha tentou invadir a Inglaterra, a maior potência mundial. Em 1588, a Invencível Armada tentou tomar a Inglaterra e não conseguiu. Este é um momento de exaltação nacionalista, de um público sendo formado, de um teatro diferente deste nosso. Nós temos um palco italiano, ou seja, público e palco. Os ingleses têm o palco elizabetano, o teatro vai com o palco até o meio do público, o público interage, joga coisas nos atores. Por isso que as peças começam com fantasmas, como em Macbeth, ou como no Hamlet, para o público calar a boca. A aparição de um fantasma assusta a plateia e eles ficam em silêncio, estratégia shakespeariana. Começar a peça com uma dança, com um raio, com uma tempestade, como no Macbeth, ou com a aparição de 3 bruxas no Macbeth, ou com uma grande batalha. Então, tudo isso faz parte de um universo que não daria uma aula, mas daria dezenas de aulas sobre Shakespeare. Uma personagem importantíssima na definição do homem moderno, como diz o Bloom. O primeiro grande homem moderno é o príncipe Hamlet. Mas meu foco não é analisar Shakespeare ou seu verso, o famoso pentâmetro iâmbico, mas é analisar especificamente 10 questões tópicas para aquilo que meu amigo José Alves propôs para este módulo, que é os clássicos e o cotidiano. O que tem Hamlet para me dizer hoje, neste mundo de Facebook, neste mundo de internet? O que Hamlet diria ao publicar foto no Instagram? Qual seria a relação do príncipe com este mundo? Qual seria a relação do príncipe com o fundamentalismo em ascensão?
O que diria o príncipe Hamlet sobre tudo isso? E eu destaquei 10 perguntas ao príncipe, que eu acho que ele responderá pela minha boca, e talvez não seja fiel a ele, mas ele também entenderia isso. O príncipe Hamlet é o primeiro homem moderno, é o primeiro homem em quem a metafísica não tem poder, apesar da peça envolver 3 aparições de um fantasma. Apesar da peça envolver discursos religiosos, como o enterro de Ofélia ser lícito ou não, sobre o príncipe matar ou não o rei Cláudio, com medo que matando ele vá para o céu já que estava rezando, mas é a primeira vez em que nós estamos diante de um homem que toma decisões a partir de lógicas e estratégias. O príncipe Hamlet é a primeira personagem que vive o príncipe de Maquiavel. É a primeira personagem objetiva. São 2 príncipes, o florentino do início do XVI e o inglês. Vamos datar a peça, segundo a maioria dos autores, por volta de 1600. A crença no poder do eu, da ação e da liberdade. A glória e a tragédia do nosso tempo, a glória e a tragédia do nosso tempo é exclusivamente a nossa crença profunda no eu. E o primeiro ser que proclamou o eu como elemento fundante do mundo, ou seja, que pena que eu tenha que consertar a... Acho que o microfone está indo e voltando. E a primeira coisa que eu tenho que fazer é consertar a Dinamarca, este eu, que depois vai fluir nas redes sociais, sua origem é o príncipe. O príncipe Hamlet diz com certeza que ele é agente da sua história quando ele arranja uma peça dentro da peça, quando ele se finge de louco, quando ele engana as pessoas, quando ele aceita ou diz não às questões. É a primeira vez que o eu é soberano, e essa é a grande luta da modernidade. O antropocentrismo moderno é a frase ambígua do príncipe ao dizer, citando no fundo filósofos gregos, que obra de arte é o homem. Ainda que ele diga logo em seguida que para ele não seja nada. A primeira passo do príncipe para nós é sobre o poder do eu. O poder que o príncipe proclama ao tomar uma decisão clara de não se matar no monólogo Ser ou Não Ser. Há intérpretes que acham que o monólogo não é sobre o suicídio, apesar de ele citar em 2 versos o suicídio. Mas é a primeira vez que alguém diz, eu sou senhor do meu destino. Apesar do Romeu ter dito, eu sou um joguete do destino, e o príncipe ter reclamado que as coisas não saem como ele quer, o príncipe Hamlet, ele é a primeira pessoa no alto teatro contemporâneo, moderno contemporâneo, que afirma o seu eu, como o princípio instaurador da ordem, sem nenhuma metafísica. Ele é a primeira personagem da grande obra canônica a proclamar o fim da redenção pelo amor. Ofélia não é a personagem importante para ele. Ele não se importa em matar o pai da sua ex-namorada, não se importa em matar o irmão da sua já então falecida namorada, e não manifesta uma culpa intensa que ela tenha ficado louca e se suicidado em função do amor por ele. Ele não faz do amor um elemento de redenção, ele não é romântico, ele é um homem moderno. O amor é um instrumento que existe ao redor dele. O amor não é o foco do Hamlet, como não é do Romeu e Julieta. Se as pessoas interpretam que Romeu e Julieta é uma peça sobre o amor, devem lembrar que Romeu começa a peça apaixonado por Rosalind. E vai a uma festa para esquecer Rosalind, e vê Julieta e esquece Rosalind em 1 segundo. E diz que Julieta é a coisa mais linda que ele já viu a vida inteira. E num célebre soneto 4433, ele proclama que ele é um peregrino indo aos lábios da catedral da Santa Julieta. Eles se proclamam amorosos na cena do balcão, na noite de domingo para segunda. Eles se casam na terça-feira, têm a sua primeira relação sexual e única, e morrem na quinta-feira. Se isto é o modelo de amor, um amor que vai de domingo à noite até quinta pela manhã, eu amei intensamente, dezenas de vezes na minha vida. Então, a ideia que nós fazemos de que Romeu e Julieta esteve sob o amor é a ideia romântica, a ideia do século XIX. A peça é sobre a ordem política, e a personagem central é o príncipe Escalos, que 3 vezes entra em cena para restabelecer a ordem. Porque o Romeu e Julieta nos passa a seguinte lição: sigam o conselho dos pais, porque seguir o coração só dá problema. Se você casar fora do que os pais aconselham, o resultado será tragédia.
Porque o amor, nos casos mais intensos, dura 4 dias. E o resto permanece. Ou seja, a peça nos diz, não casem por impulso, não olhem para o coração, porque a paixão é uma infecção temporária. Olhem que o casamento é para sempre, até que a morte os liberte ou separe. Ou seja, Romeu e Julieta fala da ordem, como tudo em Shakespeare. E Hamlet é um príncipe que diz que amou Ofélia. E chega a dizer, quando cai no túmulo lutando com seu irmão, que comeria por ela um crocodilo. Uma das provas de amor mais exóticas de toda a história. Pergunta ao irmão, você a amava como eu? Eu a amava a ponto de comer por ela um crocodilo. Um mistério profundo, uma declaração de amor estranha. Apesar da idade moderna ser por excelência a idade da retórica e da etiqueta, Hamlet é o grande crítico da retórica e da etiqueta. Apesar de Hamlet usar da retórica, Hamlet critica 2 personagens. A primeira é o próprio Polônio, que só fala de forma retórica e nunca se coloca, nunca está presente. Polônio é sempre o homem da cena. Polônio é o homem que diz o que deve ser dito. A própria rainha Gertrude se irrita e pede mais brevidade de Polônio. Polônio que Hamlet mata comparando a um rato. Polônio é o homem da etiqueta, é um homem da corte, e Hamlet o mata, dizendo que ele morreu exatamente do jeito que ele sempre viveu, ou seja, enganando aos outros. E quando uma personagem super afetada, na transição do ato 4 para o ato 5, vem convidá-los para um duelo entre Hamlet e o irmão de Ofélia, Hamlet pergunta ao seu amigo, você o conhece? Seu amigo diz, não, então você é uma boa pessoa, porque ele é uma pessoa totalmente inclinada à etiqueta. No mesmo momento que a etiqueta e a retórica começavam a hipertrofiar na sociedade contemporânea, Hamlet começa a dizer que a etiqueta não tem nenhum valor. Que o importante é o que você é e não o que você aparenta, apesar de Hamlet dominar a retórica. Outro elemento importante, que eu chamei de 4º elemento, Hamlet é o anti-Facebook. Hamlet não só não é feliz, como não faz questão de parecer feliz. Hamlet nada publica ao estilo almocei, tá sol aqui, e jamais diz kkkk. Hamlet é melancólico. Hamlet se veste preto e anuncia que o preto é a cor que reflete melhor o estado da sua alma. E quando dizem que a sua melancolia é uma doença, porque no 16 a melancolia é um humor, uma bilis que entra nas pessoas, ele diz no ato 2, na cena 2, eu podia ser livre numa casca de noz. Não importa onde eu esteja, o importante é a minha consciência. Hamlet tem uma consciência brutal, e quem tem consciência brutal não sorri o tempo todo, não publica o tempo todo, não bate foto de tudo, e não compartilha cada micromovimento da sua vida medíocre, para que o mundo faça, curtir, e os outros respondam kkkk. Porque essa fascinação contemporânea pelo potássio, o K, ela é obsessiva e estranhíssima. Hamlet não faz questão de esconder que é melancólico. Hamlet não pertence à geração que acha que ser feliz é uma obrigação. Hamlet certamente acharia que os otimistas são mal informados. Você acha que o ano vai melhorar no 2º semestre? Faltam-lhe informações. Você acha que a partir de agora a economia se acerta? Você está fora da realidade. Hamlet anuncia que, tendo consciência do mundo, é muito difícil a ele viver feliz, apesar de ele cultivar valores como a amizade. E no início da peça, uma ligação evidente com a sua mãe, que vai levar Freud a identificar nele certo complexo de Édipo. Bloom, especialista em Shakespeare, acha um absurdo ler Hamlet à luz de Freud. Ele acha que a gente deve ler Freud à luz de Shakespeare, porque a gente deve ler o menor pelo maior, e não o maior pelo menor. Bloom gosta mais de Shakespeare do que de Freud. Além de ser melancólico, triste, além de ser uma personagem que não tem a necessidade de demonstrar felicidade, ele é uma personagem que trabalha um tema muito clássico, que é a vanitas, ou seja, a vaidade.
diz na Bíblia, vaidade das vaidades. Tudo é vaidade. E este é um tema medieval clássico que ressuscita na Idade Moderna. A cena mais impressionante sobre a Vanitas é quando ele enfrenta a única personagem de uma peça de 5 atos que o enfrenta de igual para igual, que é o coveiro. É a única personagem que não cede à argumentação dele e faz piadas com ele. Faz uma piada que tinha muito sentido em 1600. Mandaram o jovem príncipe Hamlet para a Inglaterra. E Hamlet pergunta, por quê? Porque enlouqueceu. E na Inglaterra ninguém notará a diferença. Então, é uma piada de 1600. Quando os coveiros mostram os crânios e ele encontra o bobo da corte, Yorick, que o colocara nas pernas, ele escreve, tradução da Ana Amélia, mais um, talvez o crânio de um advogado. Onde foram parar seus sofismas, suas cavilações, seus mandatos, suas chicanas? Por que permite agora que um patife estúpido lhe arrebente a caveira com essa pá imunda e não o denuncia por lesões corporais? No seu tempo, talvez este outro sujeito tenha sido um grande comprador de terras, com sua escritura, fianças, termos, hipotecas, retomada de posse. Será isso a retomada final das nossas posses? O termo de todos os nossos termos será termos a caveira? Ou seja, ele está dizendo aquilo que a Igreja diz toda a Idade Média, demonstrando sua ligação com uma tradição religiosa também estoica. Ao final, se você se hidratar todos os dias, se você passar hidratante diariamente, será um cadáver bem hidratado, porque todos morrerão. Os que tiverem botox, os hidratados, os maquiados, os maracujás de gaveta, todos morrerão. Porque todos que estão nessa sala, é uma coisa que eu custo a revelar a qualquer público, um dia morrerão. Todos que estão nessa sala morrerão. E a Vanitas nos lembra a brevidade da vida. Se a vida é breve, se a vida é passageira, se a vida não tem um sentido imediato, e ele não tem certeza do sentido metafísico de que serve viver. É muito curioso, e eu coloco isso como 6º elemento tirado do Hamlet, que no Hamlet esteja talvez o primeiro núcleo da autoajuda contemporânea. Polônio, o homem vazio, Polônio, o homem da retórica, Polônio, o homem em que ninguém suportava seu jeito empolado. Polônio dá ao filho os conselhos mais sábios, práticos e diretos para a felicidade. Quando Laertes volta para estudar em Paris, Polônio lhe dá os seguintes conselhos que eu vou sintetizar da tradução do Milor Fernandes. Não expressar tudo o que se pensa. Ouvir a todos, mas falar com poucos. Ser amistoso, mas nunca ser vulgar. Valorizar amigos testados, mas não oferecer amizade a cada um que aparecer na sua frente. Evitar qualquer briga, mas se for obrigado a entrar numa, que seus inimigos o temam. Usar roupas de acordo com a sua renda, sem nunca ser extravagante. Não emprestar dinheiro a amigos, para não perder amigos e dinheiro. E por fim, ser fiel a ti mesmo, e jamais serás falso com ninguém. Estes conselhos, absolutamente lógicos, coerentes, é a primeira vez que a sabedoria é sintetizada em alguns versos. E é a primeira vez que alguém diz o princípio que no futuro se transformará na Gênese da autoajuda. Ser fiel a ti, seja fiel a você, e você será fiel a todas as pessoas. Essa é uma ideia muito interessante porque é enunciada pelo homem mais estúpido da peça, que é Polônio. Ou seja, ouça seus conselhos, mas não sigam sua prática. Ofélia tinha acabado de dizer ao irmão algo parecido. Quando o irmão lhe aconselha virtude, ela diz, mas não seja como alguns pastores, que aconselham virtudes aos fiéis, mas seguem outro caminho. Ofélia já havia advertido, porque naquela época terrível, alguns pastores diziam uma coisa na igreja e faziam outra atrás. Era um momento muito difícil, o fim do século XVI. Há um elemento fabuloso dentro do Hamlet que nos remete a um recurso que será muito usado, inclusive em novelas futuras, uma peça dentro da peça. A consciência da realidade, usando uma linguagem técnica, o signo do signo. O mundo do Hamlet passa a ser mais real, porque o mundo da peça é mais irreal. Colocar uma peça dentro da peça, um filme dentro de um filme.
Colocar este tipo de representação é algo que reflete uma consciência de dois planos. Um plano que se aproxima mais do real e um plano que pretende ser mais interpretativo. Há uma consciência terrível nele, que é sobre a política. A peça, como tudo em Shakespeare, tem um viés político. A frase mais citada da política shakespeariana é quando o príncipe diz: há algo de podre no reino da Dinamarca. Hamlet sente que a corte está tomada pela corrupção. Hamlet não sabe bem o que fazer. Hamlet não pode se apoiar no tio, não pode se apoiar na mãe, não sente firmeza em Polônio, e são mandados a eles dois amigos, que são, na verdade, alcaguetes, Rosencrantz e o Guildenstern. Hamlet tem que dizer: há algo de podre no reino da Dinamarca. Diz o grande Harold Bloom, dos maiores especialistas em Shakespeare, nos seus 2 livros sobre o Hamlet. Um capítulo do livro Shakespeare e a Invenção do Humano, e outro que é um livro inteiro dedicado ao Hamlet, que é Hamlet, Poema Ilimitado, um trecho citado do Polônio. Diz Harold Bloom: foi a consciência que o envelheceu, a consciência catastrófica da mazela espiritual que assola o mundo, que ele internalizou e que não quer ser chamado a curar, tão somente porque a verdadeira causa de sua versatilidade é o impulso rumo à liberdade. Faz séculos, os críticos concordam que o maior apelo do Hamlet é o paradoxo. Nenhum outro personagem da alta tragédia parece tão livre, mas o mal de Elsinore é o mal de todo tempo e lugar. Todo estado tem algo de podre, e os que têm sensibilidade semelhante à de Hamlet, cedo ou tarde vão se rebelar. Há uma categoria de pessoas, dando um conselho político hamletiano, que são as pessoas felizes. Essas pessoas felizes no Brasil seriam aquelas que acreditam profundamente, muitas pessoas acreditam, que a corrupção está a cargo de um partido. As pessoas que acham que a corrupção está a cargo de um partido e que bastaria tirar esse partido do poder para que o reino da justiça e da igualdade se instalasse no país, são pessoas muito felizes. São pessoas que substituíram cultos como do Papai Noel e do Coelhinho pelo culto da corrupção isolada. E quando eu digo isso, eu não estou dizendo que um ou outro partido não sejam notáveis pela corrupção. Eu estou dizendo aquilo que eu venho dizendo seguidas vezes em muitas manifestações, na televisão ou em textos, que a corrupção que Hamlet nota começa no leito da sua mãe na Dinamarca. A microfísica do poder. A corrupção começa a andar pelo acostamento. A corrupção começa no recibo de dentista comprado para entregar um imposto de renda. A corrupção continua no atestado médico falso entregue pelo pai para justificar o filho, que apenas vagabundeou para a prova. A corrupção continua com o colega, que na aula de ética política e filosofia assina a lista pelo colega, estudando Spinoza e a sua ética. A corrupção continua em todos os lugares, e apenas numa ponta do iceberg, como o último elemento da corrupção, ela chega a um partido, a um governo e a um poder. Se a corrupção fosse de um grupo, eu seria uma pessoa profundamente feliz. Rejeitaria Hamlet, adotaria Paulo Coelho. Seria uma pessoa absolutamente tranquila, porque a partir deste momento eu teria consciência que, eliminando aquelas pessoas que são do mal, eu estaria livre. Hamlet, na sua consciência, vai percebendo que o mal vai por todos os lados, inclusive nele. E a consciência, como ele diz no seu mais famoso monólogo, Hamlet é responsável por quase metade das falas da peça. No seu mais famoso monólogo, ele vai dizer: a consciência nos torna covardes. Porque quanto mais eu envelheço, e Hamlet envelhece muito nos atos finais, é um dos mistérios da peça, Hamlet dá um salto cronológico. Quanto mais eu envelheço, mais eu tenho medo. Quanto mais eu tenho medo, mais eu vou tendo consciência do mundo. Eu comentei um dia numa aula que, diante de uma piscina nova numa casa em Florianópolis, eu desci como desce uma pessoa na minha idade. Primeiro botei a ponta do pé para ver a temperatura da água. Depois, segurando na escada com uma firmeza notável, fui afundando aos poucos, sem saber a profundidade da piscina, ou se eu passaria mal, ou se eu poderia estar. E finalmente, aos pouquinhos e molhando,
o Chile, os Países Baixos, as áreas europeias, eu fui afundando na piscina. Meu sobrinho de 18 anos se atirou na piscina. Ele tem 18, eu tenho 52. A consciência nos torna covardes. Eu jamais vou hoje a qualquer lugar sem reserva de hotel, planilha Excel, com tudo anotado. Eu não saio sem remédio, just in case, para isso ou para aquilo. Levo guarda-chuva, casaco, lenço. E se precisar, um papel higiênico escondido na maleta, porque pode ser que não tenha. Jovens nunca saem de guarda-chuva à rua, jamais. Guarda-chuva é sinal de idade, sempre. Jovens jamais acreditam que vai chover sobre eles. E se chover, eles se esconderão da chuva. E eu acredito que sempre choverá sobre mim. Naquele momento, a consciência nos torna covardes. Eu levo óculos extra, eu levo guarda-chuvas, eu levo casacos. Quanto mais eu envelheço, maior fica a necessaire dos remédios em particular. O que significa isso? Eu percebo que a vida tem riscos e que a ignorância é uma bênção. Ou seja, quanto menos eu soubesse dos riscos do mundo, melhor eu faria. E o que fazer com essa consciência? O que fazer com o fato que eu sei que enquanto os outros gritam dia 31 de dezembro, feliz ano novo, eu digo, vai ser um ano igual a todos. Só que mais velho e um ano mais próximo da morte. E como dizer isso sem estragar a festa dos outros, né? Enquanto eles cantam este ano, quero paz no meu coração, quem quiser ser um amigo que me dê a mão. E eu penso, cada vez terei menos amigos, porque eles estão morrendo ou se afastando. Porque a ignorância é uma bênção. É uma bênção profunda. Ou seja, todo Estado tem algo de podre. E quando eu sei que a mudança de um governo não é a mudança de uma estrutura, eu não vou ter a expectativa, a alegria daquela nova posse no dia 1º de janeiro com o novo partido que vai restaurar a ética num país, enfim, transformado. E quando alguém me diz, na ditadura militar era melhor, eu digo, era uma beleza. Era uma beleza. Eu lembro dessa beleza, deste paraíso que era. Né? Ai, Dom Pedro II era ético, então eu listo 10 escândalos do Segundo Império para as pessoas. A consciência é um peso. Como seria bom imaginar que nós tivemos um imperador inteiramente simpático e um período em que, apesar da repressão, a ética tivesse dominado. Como seria bom? Só que não foi assim. A democracia, pelo contrário, trouxe à tona todas as mazelas do nosso mundo, e este é o defeito da democracia. Ela nos dá a consciência do que somos, e por isso esse espelho de Oscar Wilde, esse espelho de Dorian Gray, é desagradável, porque a medusa é a górgona que nos contempla, como na obra de Caravaggio, na Galeria dele Uffizi. Ser ou não ser? Pergunta o príncipe no 9º item que eu destaco. Qual é o sentido de ser ou não ser? O verbo to be, vocês sabem que em inglês pode ser tudo. Pintar, serzir, remendar, bordar, adicionar. O verbo to be é o primeiro e único verbo que os professores de inglês ensinam a vida inteira na escola. Porque ser ou não ser pode ser traduzido, como fazem alguns tradutores recentes, por existir ou não existir. Cada época diz uma leitura. O próprio Hamlet dá uma pista ao dizer a Horácio que ele entregaria de bom grado seu coração a um homem que fosse senhor das suas emoções. Porque uma pessoa passional é uma pessoa perigosa. Domínio de si. A pessoa que tem domínio de si, pensa o príncipe, é a pessoa que jamais se ofenderá. Como eu já disse em sala de aula várias vezes, eu só posso me ofender se eu não me conhecer. Alguém me insulta dizendo algo sobre uma questão pessoal. Só há 2 hipóteses. A pessoa está dizendo a verdade, ou ela está mentindo. Dizem que minha mãe é de moral duvidosa, insulto básico. Eu reflito sobre a biografia da minha mãe e não constato na biografia dela nenhuma indicação de que ela tenha tido moral duvidosa. Pelo contrário, sua aparência nas fotos, nunca sorrindo, é de alguém que foi fiel a vida inteira a um único marido. Jamais aquele sorriso largo de uma pessoa que viveu abertamente no mundo. Ora, com isso o que eu estou constatando? Dizem que minha mãe é isso. Ela não é, logo eu não posso ficar ofendido. E se ela fosse, também não poderia ficar ofendido. Alguém no trânsito me grita
algo sobre uma opção sexual possível que o motorista que eu fechei interpreta que eu tenha. Duas hipóteses: de fato eu tenho e não me ofendo, ou de fato eu não tenho e não me ofendo. É como alguém me gritar careca e eu digo: bom, você vê, né? É sinal de que você é dotado da visão. Ou seja, o estoicismo de Hamlet é o estoicismo de quem se conhece. Quem pode ofendê-lo? Quando Polônio lhe pergunta o que o senhor está lendo, ele diz: palavras, palavras, palavras. E o Polônio vai começar a perceber que, debochando dele, Hamlet não perdeu a razão, mas está num outro tipo de sabedoria. Um homem que domina a si é um homem a quem Hamlet entregaria seu coração. A consciência moderna nos leva ao grande mal da modernidade que ninguém resolveu, e Hamlet apenas destapou essa pequena caixa de Pandora, a solidão estrutural da consciência moderna. Somos seres solitários. Sempre fomos, mas a consciência coletivista medieval dava a sensação de uma cristandade no Ocidente, de uma unidade, de um Deus que por todos zelava, de uma sociedade igual religiosamente. A modernidade trouxe a diversidade religiosa e a diversidade política. O inferno, vai pensar Sartre no século XX, está nos outros, diz uma de suas personagens numa peça Entre Quatro Paredes. Sartre e Hamlet chegam à consciência de que eu estou inevitavelmente isolado na minha consciência. E a necessidade do mundo nos oferecer coisas novas porque eu não tenho nada a interagir com o mundo. Por que é que o príncipe Hamlet lê apenas um livro toda a peça? E por que que nós temos que ver Velozes e Furiosos 75, Velozes e Furiosos 86? Porque, na verdade, eu não vi nenhum. E não tendo visto nenhum, eu preciso que eles se repitam. Como eu não tenho, de fato, amigos, eu tenho 3.000 no Face. Como eu não tenho uma vida interessante, eu fotografo tudo na minha e compartilho com todos. A minha solidão se insinua de tal forma, ela é tão estrutural, que eu tenho que fazer com que os outros me digam aquilo que eu desconfio, que a minha vida é uma vida que vale a pena ser vivida, através da observação dos outros. Isso não é sinal de um narciso exatamente fraco, mas é sinal de um narciso cada vez mais isolado em si, sem comunicação com o mundo, sem ouvir mais a ninguém. Já comentei aqui nesse espaço da CPFL que é obsessivo o nosso tipo de conversa. Qualquer informação que os senhores derem será respondida com a informação de outra pessoa. Eu, Leandro, sou de Aquário. Ah, eu sou de Gêmeos. Meu ascendente é Aquário, o meu é Câncer. Ninguém ouve ninguém. A solidão individual a 2 ou a 3 é a norma de todas as pessoas. E celebramos essa variedade de coisas porque exatamente nós temos cada vez mais dificuldade em estabelecer algo significativo e orgânico. O príncipe se sente mal na corte de Elsinore porque ninguém em Elsinore lhe diz a verdade. Todos em Elsinore dizem a personagem: Polônio, seu tio Cláudio, sua mãe, sua ex-namorada, seus falsos amigos Rosencrantz e Guildenstern. Todos dizem o que deve ser dito. Todos dizem o que é usual e ninguém está presente naquilo que fala. O príncipe é extraordinariamente consciente. E sendo consciente, o príncipe vai pensar seguidamente: mas o que eu faço de fato com a minha vida? E como viver uma vida que seja orgânica, se todos os valores estão esgarçados? Depois de falar por milhares e milhares de palavras, quando ele morre longamente numa cena trágica, morrem 8 pessoas na peça Hamlet, e o Hamlet é o último a falecer nos braços do amigo, Hamlet diz a sua última frase: o resto é silêncio. Porque depois dele ter dito tudo que é possível dizer, Hamlet não precisa dizer mais nada, porque agora o resto é silêncio. O que Hamlet parece dialogar conosco é que se as dores que nós inventamos, dores financeiras, dores físicas, dores de problemas familiares, fossem o disfarce de uma grande dor maior. A dor que nós não conseguimos nominar. Por isso estabelecemos dores laterais. Por isso estabelecemos que
que eu esteja bem ou não naquele dia. Hamlet diz exatamente que esta dor nasce do fato de que todos naquela peça, em quase 4.500 versos, estão dizendo a ele o que ele deve ou não deve ouvir, e não exatamente o que as coisas são. Hamlet objetivamente está olhando para o mundo e dizendo: quando é que haverá alguém que vai me dizer o que as coisas são? Quando alguém parará de dizer o que deve ser? Quando alguém parará de colocar fantasias? De beber muito, ele reclama da bebedeira da corte. De disfarçar sua dor. Quando alguém começará a estar presente naquilo que fala? Quando as pessoas começarão a ser e deixarão de não ser? Esta é uma pergunta muito dura de ser respondida. E como ela é muito dura, a maior parte de nós prefere não respondê-la. Como nós falamos muito, é provável que nós falemos muito, e todo instante, ao celular, no WhatsApp, porque nós não temos mais nada a dizer. E não tendo nada a dizer, eu preencho esse vazio insuportável com falas constantes. Hamlet nos convida a olhar, essa é uma cena que não está prevista na peça, mas assim foi interpretada desde o século XVII, a olhar para uma caveira. Quando ele faz o seu monólogo olhando para uma caveira. E perguntar decididamente, diante da morte inevitável, quem é que eu sou de verdade, quando os outros que eu acho, que me julgam pelo que eu devo ser, tiverem desaparecido. Por que é que eu não vivo desse jeito? Meu pai e minha mãe, Sartre chamaria má fé, Hamlet chamaria apenas Polônio, ou seja, a encenação, a etiqueta. Não, eu não posso fazer isso, o que minha família diria? Muito ou nada, mas igualmente irrelevante. Se a família apoiar ou criticar, você continuará sozinho. Mas como eu prefiro, ao invés de enfrentar a solidão da minha decisão, eu prefiro dizer que é uma opção por causa da minha família, dos meus filhos, meus vizinhos ou da minha fé, eu prefiro sentir-me vigiado do que me sentir sozinho. Eu prefiro me sentir protegido pela crítica do que largado pela indiferença. Esta é a pergunta central do Hamlet. O que eu responderia se nada fosse relevante a não ser a minha decisão e nada garantisse que essa decisão fosse correta? Quem eu seria se eu estivesse absolutamente só no mundo? Resposta do príncipe: você está só no mundo. Até porque sua vida será sempre solitária, com outros solitários ao seu redor, dando opiniões sobre eles, e você interagindo, dando opinião sobre si. E dizendo que você não toma essa decisão porque o outro é o obstáculo. Sartre, de novo, chamaria má fé. Eu estava lendo, relendo e refletindo sobre o que eu diria sobre esses itens, sobre o Hamlet, quando eu tive a oportunidade de ver tardiamente, não vi quando estreou, o filme Relatos Selvagens, do Zifron, argentino, de 2014. Filme brilhante, filme que eu recomendo a todos os senhores. 6 episódios curtos de vingança como Hamlet. 6 episódios em que 6 animais, enunciados nos créditos iniciais do filme, vão aparecer em 6 personagens. 6 episódios em que alguém decide. Por exemplo, no primeiro episódio, eu vou contar o filme. Quem não quiser ouvir, tape os ouvidos. Quem não viu, morra. Eu vou contar igual. No primeiro episódio, descobre-se que alguém reuniu num único avião todos os seus inimigos e decidiu jogar esse avião contra um casal que são seus pais, que só descobrimos nos créditos do filme que eram seus pais. Como seria interessante pegar um avião, juntar quem fez bullying comigo, vizinhos, alguns parentes, ex-maridos, ex-mulheres, ex-noivos, ex-noivas, gente que esteve comigo, gente que se recusou a estar comigo, alunos, eventualmente, um ou outro. Naturalmente nenhum meu, eu não colocaria nenhum. Né? Pessoas do meu mundo, uma ou outra síndica da minha existência. Se eu pudesse colocá-los num avião e jogá-los, o que diria Hamlet, relido à luz da nossa consciência contemporânea? Pobre homem que acha que o problema do mundo está nos outros. Pobre homem que nessa vingança
achou que ele era mal amado porque os outros eram incompreensíveis e jamais olhou para a sua própria caveira e perguntou: será que eles não tinham razão e que eu não era uma pessoa medíocre? Por que eu acho que todo mundo que me persegue tem inveja? Pode ser simplesmente alguém que esteja reconhecendo a minha falta de qualidades. Será que humildade não é o disfarce ético da falta de qualidades? Uma briga de trânsito vale a pena? O filme mostra duas pessoas que, envolvidas numa híbris, num desequilíbrio, vão até a morte. E quando os dois estão queimados num cadáver final, o guarda lança a hipótese: é um crime passional. E provavelmente sim. Não passional porque os dois homens, machos héteros alfa, tenham tido um caso, mas passional porque ambos são vítimas da sua paixão. Passional porque ambos não se conheceram e decidiram que o ressentimento de dois mereceria a morte de ambos. Um por não ter o carro do outro e outro por não permitir que um carro simples barrasse a sua passagem. Se a minha honra está no ano do carro, há algo de podre no reino da Dinamarca. Muito podre. Como é que eu posso ser racional, um engenheiro, num estado latino? É o que descobre o senhor Bombita, um homem que pensa racionalmente, mas descobre que ele é guinchado e multado sem razão. E ele decide que o Estado deve ser racional. E ele morre nessa tentativa, não morre no sentido físico, mas ele decide se vingar do Estado. Curiosamente, ele é amado apenas quando faz essa vingança. O que fazer se o meu pior inimigo vier jantar no meu restaurante? Colocar veneno de rato na comida, obviamente. E matar o filho dele também, o mal é hereditário. Tem que ser punido igualmente. Como é que eu livro um filho que se meteu numa grande enrascada ao atropelar uma grávida? Pagando a todos os envolvidos e tratando daquilo que Marx previa no 19, transformar todas as relações em mercadoria, já que todos são corruptos: o filho, a mãe, o pai, o advogado corrupto, um pleonasmo, e todo o resto envolvido. E o episódio mais longo e mais instigante: a noiva que está feliz casando no seu melhor dia da vida e descobre, coisa terrível, o filme é na Argentina, obviamente, não é no Brasil, que seu noivo a traiu e convidou a mulher com quem ele atraiu para o casamento. Horrível isso, né? É ficção, isso é ficção cinematográfica. Muito curiosamente, a noiva decide se vingar, basicamente, giving. Não? Basicamente, ela decide se vingar saindo com o cozinheiro. Depois passa a agredir a concorrente ao jogá-la num espelho e quebrar sobre ela. E por fim, os dois se enfrentam quase a ponto da morte e finalmente descobrem, um no outro, que naquela violência do traidor e da assassina, agora adúltera, um respeita o outro e enfim eles descobrem o amor. Estranhíssimo, absolutamente natural. Até então eles tinham descoberto o noivado, e a data do casamento, e o vestido, e o pastrame quente citado no filme. Eles tinham descoberto a música do casamento, eles só não tinham olhado um para o outro. E ao se olharem em meio à situação de destruição da humanidade, ao se olharem no fundo do poço da agressão, os dois acabam constatando que se amam porque um animal olhou para o outro e se reconheceu como parte da manada. Um parou de idealizar o outro e pela primeira vez sujos de sangue e quase mortos, eles descobrem que se amam, como o senhor Bombita só é respeitado na prisão e como os dois homens do trânsito só se encontram e se amam quando se matam e na morte. Hamlet diria: às vezes é preciso matar 8 pessoas para que a corte da Dinamarca se veja. Às vezes é preciso apenas tentar matar o marido para que ele descubra que eu o amo. Isso não é uma indicação pessoal, gente. Quero deixar claro que isso é uma análise literária. O que fazer diante da consciência? Hamlet percorreu 5 atos. Hamlet percorreu 5 grandes atos, na maior peça em tamanho de Shakespeare, para testar a amizade com Marcelo,
para testar a falsa amizade de Rosencrantz, para descobrir que sua mãe cedeu apenas à sua sensualidade, para descobrir que seu pai quer vingança, e para chegar ao ponto em que, tendo matado Polônio, tendo matado Cláudio, tendo se envolvido numa trama que levará à morte de sua mãe, que levou ao suicídio de Ofélia, que matou o irmão de Ofélia, e que ele próprio acabou sendo ferido pela espada envenenada, em que ele passou por toda a provação, e ele está pronto agora para olhar as coisas com objetividade. Como a peça segue regras retóricas, como todas as grandes tragédias, a personagem deve se mutilar ou morrer ao final. Ou ela deve matar, ou ser morta, ou se mutilar. Édipo arranca os olhos. Ifigênia, Ismália, todas as personagens trágicas, da Grécia até Amor de Perdição, de Camilo Castelo Branco para Sófocles atrás, todas as grandes peças, nós temos que purgar, temos que chegar à catarse. E Hamlet nos oferece um caminho um pouco distinto. Não é necessário que você mate 8 pessoas e a si, ou 7 e a si, para que você atinja a sua consciência. É necessário que pela primeira vez na vida, diz o Hamlet em longos monólogos, você consiga dizer apenas o que as coisas são. E para isso Hamlet teve que se fingir de louco. Me disse um psiquiatra no Rio de Janeiro, num congresso, e quando ele era diretor da Pinel na década de 70, todos os esquizofrênicos e outros abalados andavam pelo pátio da Pinel fazendo isso. Andando para lá e para cá, falando num telefone imaginário. E ele descobriu que com a invenção do celular todos andam assim, que os esquizofrênicos apenas eram visionários do que seria neste momento. Diz ele também que todos os com síndrome persecutória viam câmeras filmando de todos os lados. E hoje nós estamos sendo filmados de todos os lados. Os loucos foram apenas faróis da raça, pessoas que intuíram o que aconteceria. Porque, como escreveu Erasmo no Elogio da Loucura, às vezes é preciso ser louco para dizer o óbvio. Às vezes é preciso ser louco para dizer que todos os problemas que nos são mostrados na televisão são problemas falsos, para que nós não vejamos os reais. Que todas as fotos que são exibidas nas revistas são enganos de consciência, para que eu não veja o que eu não quero ver, o rosto da Medusa. Que todas as festas são um barulho alto para impedir que eu expresse a melancolia densa e profunda da minha existência. E que quanto mais eu fotografar e passar adiante, comunicar, e quanto mais eu escrever potássio, 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 é maior sinal que eu estou triste, triste, triste. Porque eu estou precisando que o mundo inteiro curta a vida que eu não estou curtindo. Que o mundo inteiro me diga como é legal a vida que eu próprio estou achando insuportável. E se muitas pessoas me disserem isso, eu consigo evitar que o resto seja silêncio. Eu consigo evitar a solidão. E eu consigo, finalmente, descobrir que eu vivo em sociedade, mas que a minha consciência é minha, que o meu projeto é meu, que minha vida é absolutamente minha, que ela é resultado das minhas escolhas, que o meu eu é imperativo, que eu estarei onde eu desejar, construirei a família que eu desejar, a partir de uma série de reflexões e ações que vão interagir com o real, que vão interagir com a decisão das outras pessoas. Escreveu em espírito Foucaultiano um filósofo que nós estabelecemos hospícios a partir do século XIX para que nós pudéssemos ter a certeza de que os que estão lá dentro são loucos. Logo, por consequência, conclusão lógica, eu não sou. Se eu não estou no hospício, há uma chance grande de eu não ser louco. A Idade Média não tinha hospícios, porque a separação entre loucos e não loucos era muito mais fluida na Idade Média. Hamlet nos diz que nós temos que estabelecer poderes, temos que estabelecer cenas, temos que estabelecer etiquetas, formalidades, porque eu não aguento constatar que todo mundo é um teatro e que o papel que eu estou representando e que cada um representa na sua vida é insuportável, porque não é o papel que eu escrevi, não é o papel que eu queria,
não é o papel absolutamente daquilo que eu desejava. Recebi uma revelação de um senhor, que muito simples, porteiro de um local que eu frequento, confessou-me que retirou todo o seu fundo de garantia de uma vida inteira para assistir, não vou identificar o time, um time que ele seguia e que jogaria no Japão uma Mundial de Clubes. Ao narrar isso, todas as pessoas que ouviram a história ficaram horrorizadas. Como é que uma pessoa tira o produto de uma vida do banco e vai ver um time num país distante, numa viagem caríssima que é o Japão? E eu pensei, é provável que seja a única coisa que ele fez. Absolutamente notável, épica e dele. E todas as outras, guardar dinheiro, comprar casa, financiar, entrar num programa habitacional e trabalhar todos os dias, sejam o palco no qual ele foi ensinado pela família, por Deus, pela religião, a funcionar. Na insanidade deste porteiro, ele pela primeira vez foi alguém. E quando ele tiver netos, talvez ele diga, a única coisa que ele fez a vida inteira, vovô tirou todo o dinheiro e foi ver o time ser campeão em Tóquio. Os netos não saberão, como ele não sabe bem onde fica Tóquio. Mas aquele ato extremo, ousado, terrivelmente épico, foi a grande insanidade lógica que deu luz e sentido à vida dele. Hamlet está dizendo, quando todo mundo é normal, racional, equilibrado, poupa, tem plano de saúde, se veste equilibradamente, combina bege com marrom, azul marinho com azul celeste, usa sapato preto fechado. Quando as mulheres vão para a entrevista com colar de pérolas e tailleur, e os homens de terno escuro e gravata bordô. Quando todos dizem que querem contribuir para a empresa e querem dar tudo de si a nível de pessoa humana enquanto gente, para que essa empresa cresça. Quando todos publicam que são felizes, quando todos dizem sem cessar, esta é minha vida e minha vida é legal porque eu estou viajando, porque eu estou comendo este prato, vejam. Quando todos dizem a mesma coisa, eu preciso dizer que ser louco é a única possibilidade de ser sadio neste mundo doente. Quando todos dizem isso, eu tenho que ser o louco da corte, porque o louco da corte vai dizer, no final, que ele é o único que tem alguma luz de raciocínio e alguma luz de felicidade, mesmo morrendo. E é por isso que seu amigo diz ao final o melhor elogio diante do cadáver e um pouco antes da entrada do rei que restaurará a ordem na corte. Diz, bons sonhos, doce príncipe. Se tivesseis reinado, seríeis um grande rei. Hamlet não reinou, porque Hamlet chegou a um ponto tão grande de consciência e de sabedoria que Hamlet não precisou pegar a coroa para ser príncipe e senhor da sua vida. Hamlet foi o primeiro homem livre, autônomo, como diz Bloom, o primeiro homem moderno. E ele nos desafia permanentemente. Eu tive que matar toda a corte e morrer para chegar a isso. Que preço? Cada um de nós, eu em primeiro lugar, e todos vocês estão dispostos a pagar pela consciência de se tornar quem você é. Hamlet pagou um preço altíssimo. É um risco e um desafio. E um risco tão grande que é compreensível porque a maioria não queira dar este passo. Porque ser normal neste mundo é ser louco. E ser enquadrado neste mundo é, em primeiro lugar, ser alguém que serve para o palco alheio, para a peça escrita pelos outros, para o roteiro definido por terceiros, e ao final, como a morte é solitária, sem a palma de ninguém, apenas com uma biografia vazia e absolutamente infeliz. Hamlet morreu como um doce príncipe, tendo purgado do mundo todos que viveram papéis distintos. Um preço alto, épico, teatral e retórico. Nós podemos aprender com o príncipe a capacidade de viver numa casca de nós e descobrir que a felicidade, que a busca da consciência, que a crítica social, que a ação política, que o engajamento não dependem nem do lugar, nem da hora, nem do momento, mas apenas e exclusivamente daquilo que eu decida para aquela casca de nós onde ele encontra todo o universo. Todo o universo está contido na minha consciência, porque é a única coisa que eu tenho.
eu sozinho, lendo um livro, ou eu trocando ideias como eu troco essa noite com os senhores. É um momento em que as nossas consciências se questionam, avançam. E eu posso dizer, muito longe do espírito da autoajuda que diz, aceite-se e você será feliz. É muito mais grave do que isso. É tente descobrir vagamente quem você é. Não? Então você não será feliz, mas sua consciência vai pelo menos fazer com que você não seja falso, vazio e comum. E que você pare de postar felicidade falsa, que não convence a mais ninguém há muito tempo, nem a você mesmo. Por isso que você passa cada vez mais horas postando ao celular, porque a dose da droga tem que aumentar à medida que o corpo resiste a ela. Hamlet está nos dizendo, digam ao celular, digam ao computador, digam ao emprego, digam à roupa, digam à família, digam à academia, digam a tudo, pelo menos uma vez na vida, quem é que manda? Porque até o momento são eles que mandam. Hamlet está dizendo, comece a fazer algo, porque se você não fizer, em breve o resto será silêncio. E esta é a lição do príncipe. E cada vez que eu leio o príncipe, eu me envergonho de ser muito menos do que a consciência dele é. Eu me envergonho de ainda ser tão social, tão enquadrado. Eu me envergonho de várias coisas e me alegro que aqui, na minha contradição, na minha hipocrisia, na minha absoluta mediocridade, eu consigo olhar para o príncipe e dizer, eu gostaria de um dia, ao envelhecer, pelo menos tentar ficar sábio. Ou seja, seguir o conselho do rei Lear e não seguir a paixão com que Otelo matou Desdémona, com que Macbeth matou seu rei, com que Romeu e Julieta se mataram sem querer e com que o Hamlet matou querendo, praticamente, todo mundo e ainda se orgulhando de que ele tinha atingido na morte a consciência final. E era isso que eu queria trazer do bom príncipe Hamlet para a nossa noite. O resto é silêncio. Muito obrigado, gente, pela atenção. Obrigado. Como sempre, Leandro nos surpreende com essas palestras brilhantes, é dizer pouco, né? Com esse poder de sedução que ele tem, absolutamente ímpar. Passamos agora, então, para as perguntas de vocês. Por favor, levantem a mão, aguardem alguns segundos. Vocês sabem que estamos gravando, portanto, tenham um pouquinho de paciência. Procurem ser objetivos, fazendo perguntas, não é? De maneira tal que a maioria das pessoas possa participar. Vamos, porém, começar a primeira pergunta com uma pergunta do nosso curador para o Leandro. Por favor. Boa noite, Leandro. Eu gostaria de agradecer a sua participação no ciclo do Café Filosófico. E a minha pergunta, a partir da sua exposição brilhante sobre Hamlet, é o que Hamlet poderia dizer sobre a política brasileira nos dias atuais? Diz isso e vai para Nova York, né? Eu acho que, em primeiro lugar, Hamlet riria da nossa bipolaridade. Nós estamos num momento de extrema burrice argumentativa. Ou você é uma coisa ou outra. Toda bipolaridade tem tratamento psiquiátrico, gente. O meu grande drama com a política atual é a pobreza da argumentação dos dois lados. Do esgotamento argumentativo dos dois lados. A constatação de que há algo de podre no reino da Dinamarca ou no reino de Brasília. É uma constatação dura de todas as épocas. A nossa capacidade de ouvir está muito baixa. No momento que eu não quero ouvir mais nada, a solução, em geral, seria a guerra civil. Quando eu não quero ouvir o que o outro lado quer dizer, a Espanha disse isso em 1936. Então nós vamos dividir o país ao custo de talvez 1 milhão de mortos. A guerra civil é o encerramento do diálogo. Nós somos uma sociedade complexa e variada, somos uma sociedade com várias virtudes e vários defeitos, e a primeira condição seria ouvir. Ouvir para fugir da bipolaridade. A bipolaridade é um recurso retórico. Ou você é Deus,
ou diabo. Ou você é o bem ou o mal. Ou é Corinthians ou é Palmeiras. Ou é Petralha ou é Coxinha. Essa bipolaridade, a esperança que eu passo a vocês é que ela é tratável. Há medicação para isso. Ela se resolve relembrando os objetivos em comum da grande política e não da política partidária. Nenhum dos partidos que ora nos dirige tem a idade do país. Nenhum abarca a complexidade do país. Todos, com seus bons e maus seguidores, são soluções dadas momentâneas. Então, dizendo ao meu amigo Zé, que é especialista em política e gosta muito de política, que a primeira condição da política é o diálogo, porque o diálogo nos humaniza. E você entende que, em geral, seu ódio ao outro é seu medo de si. Essa seria a resposta hamletiana e a capacidade de exorcizar o seu mal para um segundo ou terceiro. Olhar a Medusa sem virar pedra, a solução de Perseu com o escudo polido, é a grande solução. Ou seja, para um minuto para escutar e não apenas recusar a isso. E acima de tudo, sem inventar que no passado tudo era melhor. Isto é uma fixação bastante problemática sobre o passado. Bom, o passado era diferente, com várias coisas melhores e outras piores. Mas as pessoas inventam o passado, que, como lembra Agostinho nas Confissões, só temos o presente contínuo. E eu invento à vontade sobre a memória do passado. Então, respondendo agora conclusivamente, a política brasileira precisa urgentemente que as pessoas conversem entre si e que decidam depois o que fazer. E parem de demonizar o que é diferente. E parem de achar que a qualidade é um fenômeno isolado num único estado e que o resto é dominado pela podridão. Isto é fantasia e psicose. Bem, outra questão? Por favor. Boa noite, professor. Boa noite. O Café Filosófico está sendo transmitido ao vivo pelo site da CPFL Cultura, onde mais de 800 pessoas acompanham a palestra online e participam do chat. A Sônia pergunta: será que não estamos quebrando essa ideia de solidão quando somos solidários? Quando pedimos uma cidade humanizada, plural, coletiva e respeitosa às diversidades? Pode ser que sim, Sônia, e agradeço a pergunta, mas solidário tem uma raiz semântica muito próxima de solitário. E é importante pensar que eu posso querer o respeito à diversidade como um gesto político que eu apoio inteiramente, ou eu posso querer o respeito à diversidade para que eu possa existir sem ser incomodado. Então, constituir guetos de identidade pode ser um gesto de respeito e pode ser um gesto de isolamento. Nada é em si, ou, como diz o Shakespeare, assim o é, se lhe parece. Então é preciso pensar que solidariedade é um gesto político de cidadania. É muito interessante eu pensar, é muito interessante eu debater. A Sônia nos assistiu pela internet. Aqui embaixo nós temos um auditório lotado de pessoas assistindo, que são, como disse Jesus a Tomé, pessoas que acreditaram sem ver. Então vai o nosso elogio àqueles que não viram, porém creram. Nossa crítica de Jesus à postura do apóstolo Tomé. Então, eu gosto muito da ideia de cidadania, da solidariedade. Gosto muito dessa ideia. Mas temo que o discurso contemporâneo tenha a ver com uma prática norte-americana, que se eu tiver no Supremo Tribunal Federal um negro, uma mulher, uma lésbica, um gay, um heterossexual, um branco, um loiro, um raquítico, um anêmico, um chinês, eu garantirei a democracia, como se qualquer um desses não fosse apenas um ser humano. E como se eu pudesse garantir a democracia pelo mosaico. Ou seja, de que claro que a representatividade da individualidade e da especificidade é fundamental. Mas a solução também pode esconder uma vontade, que cada um seja o que quiser à vontade, sem precisar negociar com ninguém. Esta diferença, que eu acho que isso é muito mais contemporâneo e forte hoje. Outra questão?
Aqui ainda sobre a questão da internet, tem uma pessoa que, infelizmente, não se identificou, mas ela pergunta se as redes sociais potencializam o poder do eu. Uhum. Algumas pessoas apelidaram o Facebook de a revista Caras do Povo Não Famoso, porque o sonho de todas, segundo ele, é fazer sucesso algum dia. O que você pode falar sobre isso? Acho que é uma versão otimista essa, porque pressupõe que esteja na cara seja famoso ou importante, em primeiro lugar. Eu podia chamar a cara do Facebook dos wannabe famosos, né? Na verdade é uma injustiça com a fama e com a caras, né? Nos dois casos. Eu acredito que nós estamos gritando desesperadamente para sermos observados. Eu acredito que nós nos sentimos muito solitários. Eu acredito que potencializamos o eu, mas atomizamos, se preferirem a metáfora física, ou capilarizamos, se preferirem a metáfora biológica. Nós temos desde a invenção da imprensa, século XV, na Alemanha, a invenção da grande imprensa de jornalismo, século XIX para o XX, a televisão no século XX e o rádio no século XX, nós temos um crescimento gigantesco da capacidade de comunicação com o grande público. Ainda estamos lidando com estes fatos, mas sem sombra de dúvida, as pessoas estão dando opinião sobre tudo e esse é um bom exercício. A minha pergunta é se alguém está ouvindo a opinião alheia, se alguém está lendo a dos outros. Se eu tiver 35 grupos de WhatsApp, família, amigos, emprego, festa, etc. Se eu tiver 3 contas de Instagram, se eu tiver 4 perfis no Face, inclusive um fake para sacanagem, se eu tiver tudo isso, quem que eu estou lendo de fato, se todo o meu tempo é consumido pela atualização dessas questões? Eu, como pessoa mais velha, assisti ao nascimento do celular, assisti ao nascimento do computador pessoal, vi tocar o primeiro celular em sala de aula. Os jovens não sabem disso, mas não havia celular antes. Eu sei que essa ideia é uma ideia muito extraordinária. E como me dizem algumas alunas, não posso desligar, professor, eu tenho filhos. Como será que nossas mães nos criaram sem o celular? Ou seja, minha preocupação não é com a tecnologia. Eu uso o celular e gosto muito, e ele é muito útil, ele resolve muitas coisas para mim. A minha preocupação não é tirar ou reforçar o celular. Isso é secundário, isso é uma pergunta secundária. A minha preocupação é quem sou eu que preciso estar presente com tantas personagens, em tantos espaços, para que tanta gente me veja. Quando eu falo, às vezes, na televisão, e essa televisão tem interação via redes sociais, eu tenho a sensação que ninguém escuta. Eu tenho a sensação que muitos telespectadores estão casados comigo, não me escutam e não temos sexo. Ou seja, é um casamento absoluto. Eu tenho a sensação que cada um emite a sua opinião imediatamente quando identifica que eu disse alguma coisa. E graças a isso, ficam mandando mensagens. A participação é muito boa. E quando eu escuto e interajo, ela é fundamental. Nós temos a chance de uma virada, vou usar uma palavra mais difícil, epistemológica no século XXI, em que o conhecimento atingiu um novo patamar de validação. Temos a chance, mas isso ainda não ocorreu. Nós não estamos mais brilhantes ou mais produtivos do que há 30 anos. Apenas estamos incrivelmente mais ocupados com o mundo virtual. Eu saí com uma profissional de arquitetura que fazia um trabalho para mim e ela sentou comigo para jantar e discutir um problema de reforma e ela atendeu o celular. Eu fiquei esperando, certamente era algo grave. Começamos a conversar, ela atendeu novamente. Eu esperei, certamente era algo gravíssimo que impedia a nossa reunião. Na terceira vez tocou o celular dela, era eu ligando para ela e dizendo a ela: já que você prefere pelo celular, vamos ter nossa reunião assim. E tivemos, e foi uma reunião produtiva. E o celular dela não tocou mais, porque nós tivemos. É uma questão de escolha. Me preocupa que a realidade virtual se sobreponha à realidade real.
Me preocupa isso, mas é provável uma preocupação de idade, não seja uma preocupação de crianças ou jovens, que isto vá passar. Me preocupa que realmente a fala reflexiva, que é o tom da fala do Hamlet, tenha desaparecido e a fala informativa esteja dominando. Como diz num filme sobre a dificuldade de Shakespeare, o problema de Shakespeare é que ele nunca diz vai dali para lá. Shakespeare diz, toma das asas de Mercúrio e passa deste ponto àquele outro onde o sol se põe. As metáforas, as interpolações, os adjuntos, os apostos, os vocativos shakespearianos tornam complicada a frase reflexiva, porque a frase reflexiva pressupõe pensar no que eu estou dizendo. E quando eu penso no que eu estou dizendo, curiosamente, eu digo menos, porque é muito mais significativo. Quando eu não penso no que eu estou dizendo, eu digo mais coisas, porque elas perderam o sabor e se tornam como num quilo. Apesar do restaurante por quilo ser uma maravilha, que reduziu todos os alimentos ao mesmo sabor. O chuchu, a vitela, o purê, o milho, a alface, todos têm o mesmo gosto. E se não tem as 11 quando são colocadas as 3, certamente tem o mesmo sabor, as pessoas põem um pouco de cada, como se fizesse qualquer diferença. O frango, o peixe ou a carne, e escolhem a ervilha, como quem escolhe pérolas, uma por uma, e colocam delicadamente no seu prato. E eu fico pensando, é tão sem graça essa comida, que eu tenho que ter muito cuidado ao comer, para me sentir comendo alguma coisa. Ou seja, quando eu não tenho sabor nas coisas que eu vivo e faço, eu multiplico as coisas que eu vivo e faço. E falo mais, e saio mais, e faço mais festas, e tenho mais amigos, e viajo mais, e não paro de viajar, porque como eu não consigo estar comigo, eu quero estar em todos os lugares do mundo, porque eu não tolero estar na minha casa, ou pensativo. Então eu tenho que estar no estresse do aeroporto e visitando. Você foi à Argentina? Fui, já fui a Buenos Aires, já fui a Equador, mas você conhece Salta? Ai, Salta eu não conheço, então vamos a Salta neste momento. Agora eu fui a Salta. E a Patagônia? Você conhece a Patagônia? Não. E Mar del Plata? Ou seja, é uma vida para rodar, 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 até que eu fique tão tonto que eu perca a consciência de mim mesmo. Por isso que nós viajamos mais do que jamais viajamos no passado, porque nós não estamos vendo mais nada. E batemos fotos que vão para o computador e não vão ser vistas por ninguém. Ou vão ser enviadas para 10 mil pessoas que não vão ver, ou vão ter inveja de eu estar viajando e vão responder apenas kkkk. Ou seja, este é o vazio que o Hamlet estranharia, já que o Hamlet faz toda a peça dele, a mais reduzida de todas, num único espaço da corte, num único espaço de Elsinore, em salas do palácio. E dali apenas eles falam de uma viagem à Inglaterra de navio e falam de uma ida a Heidelberg, uma ida a Paris, mas toda a peça se passa ali, porque a casca de nós do Hamlet é suficiente reinado, é suficiente para ele. Outra questão, por favor. Boa noite. Boa noite. Eu gostaria de perguntar se você acha que a tomada de consciência do Hamlet faz com que ele perca o medo da morte, e se você acha que a nossa sociedade se esquece um pouquinho desse fato que nós vamos morrer. A pergunta objetiva seria por que ter medo do que é inevitável? Como eu não posso ter medo do pôr do sol, eu não posso ter medo da morte. Não adianta eu dizer, acho que amanhã o sol vai nascer. Eu não posso ter medo daquilo que, independente da minha vontade, vai ocorrer. Então, a morte é absolutamente estranho, o medo da morte. As pessoas chegam a um grau do eu que, como diz num belíssimo livro Boris Fausto, O Brilho do Bronze, ele fala de um amigo que disse, eu não acredito em Deus, mas se houver algo eu volto para lhe dizer. Ou seja, talvez não exista um Deus, mas o meu eu existe, e ele vai sobreviver na eternidade e vai voltar. É uma crença de que o meu eu é mais forte até do que Deus. É interessante isso. Eu acho que o medo da morte tem uma resposta religiosa clássica, e o medo da morte é negado na nossa cultura, mas na verdade nós não pensamos que nós possamos ser mortais. O fato de que cada vez mais nós queremos prolongar a juventude é um momento histórico muito específico. Ou seja, o fato de que a velhice seja tida como um defeito e não como um estágio apenas da existência, é um fato muito contemporâneo, desde a ascensão da juventude a partir da década de 60
do século XX. O fato de que os jovens dominam uma tecnologia que os mais velhos não dominam, e pela primeira vez na história, os mais velhos não são os detentores do saber da tribo, mas os mais jovens, faz com que nós, inclusive, nos submetamos a coisas absolutamente estranhas para parecermos jovens. Eu tenho colegas da minha faixa etária e alguém os chama de senhores. Ai, vai parecer que eu sou velho. É sempre uma questão de comparação. Se eu vou me comparar com uma planária ou com a pirâmide de Quéops, para saber se eu sou velho ou se eu sou jovem. Como eu já cumpri mais da metade da existência, dizer pelo menos que eu sou uma pessoa experiente é justo. E é inevitável que assim seja. Mas o que eu quero dizer é que o medo da morte é sinal de falta de conhecimento. A grande sabedoria de vida é a preparação para aquilo que vai dar sentido a tudo que eu fiz, que é morrer. Quando eu morrer, eu terei dado sentido a tudo que eu fiz. E poderei dizer, quiçá, o que disse Gandhi, um pouco antes de ser assassinado, em janeiro de 48. Qual mensagem o senhor deixa para a Índia? E ele responde, a minha mensagem é a minha vida. Esta é a grande questão. A morte é inevitável. Ter medo dela é absolutamente estranho. Ah, eu tenho medo, vai morrer igual. Ah. Bom, se você acha que deve se matar, seja discreto, não precisa ficar um local famoso nem jogar um avião. Com isso, mate-se discretamente. Vá à Índia, tome um copo d'água numa praça e pronto. Discretamente, né? Suavemente sentado numa praça e pronto. Isso não precisa levar dezenas, porque a pessoa que quer se matar num local famoso ou levar um avião, mais 149 pessoas junto, é uma pessoa que não é um suicida, é um carente, é um narcísico, que quer dar um sentido glorioso à sua morte, já que sua vida não teve absolutamente nenhum. A vida, gente, sem a morte, hamletianamente falando, seria insuportável. A Sibila Cumana, que pediu a juventude eterna ao deus Apolo, e se esqueceu, a vida eterna, esqueceu de pedir a juventude, quando completou 1000 anos queria morrer, mas não conseguia. Os vampiros são melancólicos, porque são eternos. Em crepúsculo, alvorecer, pôr do sol, arrebol, os vampiros são sempre depressivos, estão sempre mal, sempre olham para baixo, meia luz, porque os vampiros não morrem. É só morrer que torna a vida plena de sentido. Se eu chego e digo, este é o último, se essa fosse a última aula que eu vou dar na minha vida de professor, essa aula teria um sentido extraordinário. É exatamente o fim que torna algo mais importante. Morrer é o que nos torna úteis e práticos. E quando eu for esquecido, a minha vida terá atingido seu pleno patamar. Porque ser esquecido significa que o papel foi cumprido. E como qualquer ser, eu desapareci. Não é melancólico e não é depressivo. É absolutamente alegre. Melancólico e depressivo é você querer esconder a idade ou a falência inevitável da vida. Absolutamente inevitável. Outra pergunta? A Fernanda gostaria de saber, na sua opinião, se o fato de Hamlet ser jovem influenciou a intensidade de dilemas que ele vivenciou e as soluções às quais ele chegou. É uma peça também sobre essa transição da juventude e da inocência para um outro estágio, talvez mais consciente a respeito do que o cerca e do que ele pode e quer fazer? É possível que sim, Fernando, porque Hamlet começa a peça com prováveis 23 anos, segundo se calcula pela questão do Yorick, e termina a peça com 30. E essa mudança é dada 23 para 30, é um adulto e um homem de meia idade no século XVI para o XVII. Quando a média de vida não chegava a 35 anos, 23 era bastante. A questão da juventude é uma questão relativa e a ascensão do jovem é muito recente. Haja vista que na época de Hamlet não há, por exemplo, adolescentes. A adolescência é uma invenção posterior. A questão grave do Hamlet é a tomada de consciência da idade, do cargo e das grandes questões. Se Hamlet fosse apenas um homem prático, Hamlet é declarado no ato 1 que ele será o sucessor de Cláudio. Logo ele já está com a corte garantida. Basta ele fazer com o tio o que o tio fez com ele, derramar veneno, que o tio fez com o pai dele, derramar veneno no ouvido. Ou seja, a questão do Hamlet não é esperar pelo poder ou pela estabilidade dada pelo poder,
mas que tipo de vida ele quer viver, que tipo de vida ele acha que vale a pena ser vivida. Ou seja, a arte do Hamlet é o exercício da vida e não o objetivo final. E nisso Hamlet se aproxima de um poema épico hindu famoso, Bhagavad Gita, em que a cena mais famosa para os hindus é quando o Deus Krishna aconselha o guerreiro que está querendo não lutar na batalha, e o Deus Krishna, encarnação de Vishnu, diz a ele: você tem que lutar, porque este é o seu sentido. Você é um guerreiro. E se você lutar bem, este será o seu sentido. Isso o tornará possível, isso o tornará existente. Você precisa fazer o que você precisa fazer. Por isso a Juha se torna um guerreiro bom e modelo de comportamento. Hamlet vai ter que fazer o que ele precisa fazer, trabalhar com a verdade. E o preço da consciência é, de alguma forma, se não biologicamente, pelo menos mentalmente, o envelhecimento. Mas como nós não estamos aceitando o envelhecimento, nós criamos crianças cada vez mais protegidas do mal, porque nós achamos que envelhecer é o fim da felicidade e a vida adulta não é uma fase feliz. Por isso criamos crianças que devem viver uma infância cada vez mais longa, cada vez mais protegida, cada vez com menos traumas, porque como nós achamos dolorosa a nossa consciência, nós queremos privar os filhos dessa consciência. E graças a isso estamos criando crianças cada vez mais imbecis, em vários sentidos. Porque é o trauma que faz crescer, porque é o trauma que mostra o limite do meu mundo e o limite do outro. Como eu fui criado por uma geração que não havia trauma, e se batia com facilidade, se insultava, e os professores debochavam e riam, e não tinha trauma nem processo. E a gente não vivia bullying, porque a gente era o bullying inteiro, o tempo todo na escola, a gente era obrigado a amadurecer num sentido. A melhor coisa a fazer com uma criança é dizer que quanto mais cedo isso for possível, é bom que ela deixe de ser criança e comece a ser um adulto. Ou seja, como eu acho isso difícil para mim, eu acabo impedindo que este filho tenha acesso à vida adulta, porque ele é minha chance de imortalidade, como disse Caligares num texto. Já que não há mais Deus, eu vou continuar no meu filho, e eu não posso punir nem bater no meu filho, mas ele pode bater em todo mundo, e ele pode fazer o que quiser, porque o importante é que ele seja feliz, na medida que eu não sou. Ora, suponho que uma criança deseje também a felicidade dos pais, e não apenas a sua própria. Outra questão, por favor. Boa noite. Boa noite. Karnal, a minha pergunta é bem específica em relação ao Hamlet, e a questão das suas traduções. Uhum. Por você já ter dito que tem uma experiência profunda com Hamlet, que já releu e leu, eu queria saber, você já citou o Milor, que se gaba de ter feito talvez a melhor tradução de Hamlet, né, nas palavras dele. E eu li um artigo uma vez dizendo que, em relação à sexualidade em Hamlet, porque há relatos até de que essa obra foi censurada, né, em algumas épocas. Eu queria saber como isso se dá, comparando algumas traduções, e como isso é colocado, até por uma questão de algumas obras quererem retratar e puxar para o português do século XV, essa coisa toda. Como que isso se dá em relação ao sexo, né? Bem, Shakespeare é notavelmente... Você fez, na verdade, duas perguntas interessantes. Shakespeare é notavelmente erótico. O baixo corporal é muito presente em Shakespeare. Há uma cena em que o porteiro atende no Macbeth, uma das cenas de maior tensão na peça, porque acabou de ser assassinado o rei da Escócia, e o porteiro atende e faz uma longa explicação sobre os efeitos do álcool sobre a sexualidade. E o porteiro explica que o álcool excita a vontade, mas retira as condições. Ele excita, mas murcha. Ele aumenta, mas faz fracassar. Ele está se referindo, metaforicamente, ao baixo corporal. Há cenas de vulgaridade ímpar em várias peças de Shakespeare, em que o baixo corporal, a tolerância é muito maior do que no século XVIII. Você vai encontrar melhor referência à sexualidade em Shakespeare do que em Racine no XVII, por exemplo. Você fala das traduções, de fato Milor fez uma boa tradução para o teatro. A tradução do Milor é muito boa para quem vai representar. Se você quer ler uma tradução muito boa e não vai representar, a Ana Amélia de Queiroz Carneiro de Mendonça, mãe da Bárbara Eliodora, recém-falecido,
faz a melhor tradução para o português, que está contida na edição do Harold Bloom, Hamlet, Poema Ilimitado, e também em outros lugares. A Bárbara Eleodora traduziu quase todas as peças, menos o Hamlet, porque o Hamlet sua mãe tinha traduzido. E a tradução da Ana Amélia é muito boa. Você quer ler uma tradução literal, bilíngue? O professor da USP, John Milton, fez uma excelente tradução. O professor da Unicinos, Elvio Funk, fez uma tradução interlinear. Existem traduções em inglês para o inglês moderno, quando você troca o you por thou e o thou por you, já que no século XVI você é thou e vós é you. Então essa troca ocorreu depois. Você pode, se você preferir, ver um filme como o do Kenneth Branagh, em que o filme é toda a peça, e assistir o filme equivale a ler a peça. A peça completa do Hamlet leva até 5 horas para ser encenada. Por isso que o próprio Shakespeare cortava a peça, para torná-la possível para o teatro. A única pessoa que aumentou esse tempo foi no Teatro Oficina o Zé Celso, que fez um Hamlet ainda maior. O Zé Celso conseguiu aumentar o texto do Hamlet, mas geralmente ele é cortado. Mas naturalmente a tradução às vezes é tão misteriosa, só para lhe dar um exemplo, há 80 anos a primeira grande tradução para o português introduziu uma palavra na peça. Introduziu a palavra vã, quando Hamlet diz: há mais mistérios entre o céu e a terra do que possa imaginar vossa ou sua filosofia. Mas o tradutor introduziu vã. Ficou tão boa essa palavra que quase todos os outros tradutores, inclusive os modernos, mantiveram o vã que não está no original. Fica bonito, vossa vã filosofia. E as pessoas passam a citar uma frase que não é shakespeariana, já que a palavra vain não é muito usada por Shakespeare. O que significa isso? Tradução é datável, tradução tem, vou usar um termo técnico, ela tem entropia, ela perde o sentido original. Tradução tem que ser refeita de tempos em tempos. A melhor coisa a fazer é pegar uma edição bilíngue, como a do John Milton, do Elvio Funk, e começar a comparar linha a linha. E para entender a sutileza do texto. Só para lhe dar um exemplo, podíamos passar a noite aqui. Não se assustem, não passaremos. No último diálogo de Hamlet com Ofélia, em que Polônio a empurra para testar a insanidade dele, ele diz a ela: go to a nunnery, vá para um convento. Só que nunnery, nun, freira, é também no século XVI para o XVII protestante sinônimo de prostíbulo, já que para os protestantes os conventos eram também, criticamente, prostíbulos. Ele está fazendo esse jogo de palavras. Ele faz esse jogo de palavras quando Ofélia pega as flores e começa a entregar a Cláudio. Porque ele vai fazendo jogos de palavras com as flores em inglês. As flores que significam cada uma coisa. Ou seja, o alecrim, o rosmaninho, rosemarino, rosemary, é a planta rosa do mar. E para o mar foi o seu Hamlet, que não voltou. Ela faz jogos de palavras. E aí uma boa edição com notas ajuda caso o inglês do século XVI e XVII ofereça dificuldades. Para consolá-lo, oferece dificuldades para americanos e ingleses também. Como a peça de Camões, El Rei Dom Seleuco, que ninguém mais lê, essa peça é absolutamente difícil para um lusófono contemporâneo. Uma peça de Sá de Miranda, uma peça mesmo de Gil Vicente, ela é quase impossível para uma pessoa contemporânea, mesmo que ela seja lusófona e aquela peça seja em português. Um poema de Paes Soares de Taveirós é inacessível a nós, ou seja, é preciso lembrar que a língua é histórica. Então eu recomendaria, você quer representar Milor, você quer ler Ana Amélia de Queiroz, você quer comparar, cotejar a tradução, neste caso as edições bilíngues, você quer ver, porque Hamlet é uma peça, não é uma obra de romance para ser lido como o Quixote de 1605 ou Madame Bovary. Hamlet é uma peça. Logo, convém ver um filme ou vê-lo encenado. Eu adoro ver as encenações. Elas são muito variadas. E tive a experiência em Avignon há muitos anos, no Festival de Teatro de Avignon, de ver Hamlet em cambojano. Eu não entendi absolutamente nada.
Fiquei feliz ao ver que as pessoas na plateia também não estavam entendendo absolutamente nada. Porém, como eu conheço bem a peça, eu vi como um grupo cambojano encenava o Hamlet. Ou como os japoneses encenam, por exemplo, Kurosawa fez Ran e fez também Trono Manchado de Sangue, como ele encena a peça como Macbeth ou Rei Lear, como ele traduz para o cinema japonês essas peças. Resultado, é uma obra, usando a expressão do Humberto Eco, aberta. E a tradução é uma obra aberta. O problema das traduções que circulam na internet é que elas são as traduções feitas há 70 anos que não têm mais direitos autorais. São essas que circulam na internet. E aí o Hamlet fica pesado, difícil e chato de ler, porque as pessoas usam português parnasiano para traduzi-lo. Aí ela fica tão chato como um poema de Bilac, né? Com certa injustiça que Bilac tem alguma coisa boa que eu ainda vou descobrir. Mas existe uma questão da idade da tradução, que é muito importante. Traduzir é uma arte, e a entropia, a perda do sentido natural, é muito importante. Não é fácil entender Hamlet ou Shakespeare na Inglaterra contemporânea. Eu já assisti Shakespeare na Inglaterra com a Companhia Real Shakespeariana. Não é fácil entender. Eu entendo porque li as peças. Se eu não tivesse lido, eu não entenderia. Eu não entenderia. Agora, se você quer ouvir a melhor dicção de todos os tempos para o Hamlet, Laurence Olivier. Este homem é uma aula de dicção. O filme de 48 ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro. É uma aula de dicção. Teatral ainda. O filme não é um bom filme, é uma boa peça filmada, mas é brilhante a dicção. Né? Comparado com o inglês contemporâneo, é genial. Bom, não temos mais perguntas, a não ser que alguém queira. Tem mais alguém que gostaria de fazer uma última pergunta? Tem? Acho que temos ali, Tem então aqui, vamos pronto. à última pergunta. A última, perfeito. Boa noite. Boa noite. Eu queria saber como é que era Shakespeare na época dele. Ele era uma pessoa popular? Todo mundo assistia a peça dele? Ou era uma coisa de elite como é hoje? É uma pergunta interessante. Shakespeare foi um homem que trabalhou em companhias populares. Shakespeare era reconhecido como um bom autor de poemas, mas nunca publicou em vida nenhuma das suas peças. O primeiro fólio que os amigos organizaram é posterior à sua morte. Tem o Bad Folio, um fólio pirata, mas o primeiro fólio, a primeira coleção de peças é posterior à sua morte. Shakespeare foi um homem conhecido como diretor de peças, como ator e como empresário do mundo teatral. Quando ele morreu, morreu em quase completa obscuridade. Sua única neta faleceu ainda no século XVII e a família de Shakespeare se encerrou. Não há nenhum descendente vivo de William Shakespeare. Ele teve 3 filhos, um filho chamado Hamnet, morreu, eram gêmeos, o Hamnet e a irmã, e sua outra filha teve um filho, e essa neta que morreu no fim do 17 encerrou a genealogia de Shakespeare. Shakespeare deixou para sua esposa a 2ª melhor cama. É muito curioso, está no testamento dele. Deixou a sua esposa a 2ª melhor cama. É uma expressão do século 17. A primeira é a de hóspedes, a segunda é a do casal. Então ele deixou para a esposa a cama do casal. Bonito, romântico, né? Deixou a cama para a esposa. Shakespeare encerrou a sua existência quase totalmente obscuro. Eu não cheguei a desenvolver o que foi perguntado antes. Shakespeare, como todos os autores, foi proibido durante o período puritano, já que durante a Revolução Puritana os teatros todos foram fechados, os bares e os prostíbulos. Todos. Terminada a Revolução Puritana, reino de Carlos II, 1660 em diante, Shakespeare volta a ser encenado fracamente. E no século XVIII, Shakespeare é atacado de todo lado. Voltaire diz que ele é cheio de ideias, mas é vulgar. Goethe acha que ele é engenhoso, mas é difícil. É um homem datado. E apenas os alemães românticos começam a traduzir Shakespeare para o alemão no fim do século XVIII. E os alemães começam a descobrir, no meio do movimento, Sturm und Drang, Tempestade em Ímpeto, que Shakespeare era maravilhoso. E o resultado, os alemães começam a ensinar Shakespeare. E os ingleses vitorianos
começam a usar Shakespeare. E apenas no período da Rainha Vitória, 1837 1901, Shakespeare se torna o poeta nacional inglês. Tanto que surge dali, identificado só no século XX, a bardolatria, o culto a Shakespeare, já que bardo em inglês, em português bardo é qualquer poeta, em inglês the bard é unicamente William Shakespeare, como o filósofo é Aristóteles. E a partir do século XIX, Shakespeare é canônico. E a partir do século XX cometem o pior crime que se pode fazer com o autor, que no Brasil se fez com Machado. Ele passa a ser dado nas escolas. No momento que ele vira matéria de prova da professora de literatura, todo o amor, a obra desaparece. E os ingleses crescem com um ódio profundo daquele autor difícil, enrolado, quando eles têm que dizer na prova sobre Shakespeare. Resultado, ao torná-lo matéria escolar de jovens, em geral despreparados para aquela leitura, Shakespeare foi eliminado. É o mistério de Machado. Machado é um dos grandes autores da língua portuguesa. Seu texto é curto, irônico, frases muito apocopadas, muito sintéticas. E as pessoas crescem com ódio da Capitu, com ódio do Bentinho, que tiveram que fazer prova sobre o Dom Casmurro. Ou seja, em geral, a escolarização do conhecimento é a esterilização do conhecimento. E Shakespeare perde vida. No filme Sociedade dos Poetas Mortos, o professor tem dificuldade em dar aos alunos Shakespeare e começa imitando Marlon Brando, que tinha acabado de estrear seu Júlio César. Então, imitando o sotaque forte Marlon Brando, a pessoa começa a seduzir os alunos. Eu já tive essa experiência no ensino médio, na faculdade, já dei curso sobre Shakespeare na Unicamp, de como os alunos começam meio reticentes, de repente descobrem este oceano que é Shakespeare. E como Shakespeare entra na vida deles. E como isso se torna uma coisa transformadora para você pensar as coisas. Basta que a pessoa que conduza uma alma jovem à ilha de Shakespeare tenha a sensibilidade do Duque Próspero, aquele que diz, na peça A Tempestade maravilhosa, aquele que diz, somos feitos da mesma matéria dos sonhos. E quando eu percebo e eu consigo fazer um aluno perceber que ele é feito da matéria dos sonhos, dos mesmos sonhos de Shakespeare, então aí Shakespeare volta a se tornar imortal e volta a dialogar com ele, como todos os grandes autores. C.S. Eliot diz que o mundo moderno é dividido entre dois patamares, Dante Alighieri e William Shakespeare, não há um terceiro. É uma injustiça, porque eu acho que o Quixote é um outro patamar. E Shakespeare tem uma coisa importante, escreveu em inglês. E isto lhe deu uma universalidade a partir do século XIX, quando o inglês se tornou a língua do mundo, já que até antes era o francês, e antes disso o latim. Então, isso é muito importante. Os autores vão e voltam, oscilam no gosto. E Shakespeare se tornou canônico apenas no século XIX. E aí vem a bardolatria, ou seja, o culto exagerado. Shakespeare é legal até quando ele não é legal. Não? E essa é uma característica interessante. Bom, com isso, John. Gostaríamos de marcar esse momento, né? Um agradecimento especial para o Leandro, que traz sempre muita paixão naquilo que ele fala, nos envolve a todos e certamente quem quiser rever a integral, a partir de segunda-feira, nós teremos a versão no nosso site. Então, vocês poderão curtir não só todas as palestras que já tivemos aqui, como também a de hoje, a partir de segunda. Excepcionalmente, na próxima quarta-feira, todos são convidados para o encerramento desse módulo, belíssimo módulo. E teremos, então, José Miguel Wisnik com o tema Macunaíma, de Mário de Andrade, e o enigma do herói às avessas. Portanto, contamos com a presença de vocês, mas gostaríamos de encerrar com um agradecimento caloroso ao Leandro Carnal. Por favor. Obrigado. Obrigado, João. Obrigado. Obrigado.